você deu alta para uma paciente obesa, a minha rede de apoio tem que entender que essa paciente precisa comer, cuidar desse bebê. E por ser obesa, deixa a desejar. Ah, nem precisa comer agora. É desse jeitinho. Não, já é gorda, vai comer mais o quê? Não precisa comer, não. É desse jeito. Gente, como assim? Bem-vindos a mais um episódio Saúde 360 Graus, conversas que nutrem corpo e alma. Eu sou a Bianca Sampaio, mãe do Maurício Filho, esposa do Maurício e estou médica atuando na área de cardiologia, de emagrecimento, hipertrofia e lipedema. Já atendi mais de 60 mil pacientes e qualquer coisa precisar, estou à disposição. E hoje a minha convidada super especial, fiquei muito feliz dela poder estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Só de eu falar o tema, eu tenho certeza que vocês vão saber quem que é. Do parto ao peito, caminhos para uma maternidade mais leve. A minha convidada é a Tânia Augusta. Ela é consultora de aleitamento materno, doula, enfermeira obstetra, mãe de 3 e já há 15 anos de experiência. Nem parece com essa carinha. Muito obrigada, Tânia, por ter vindo, pego um pedaço, né, do seu dia para estar aqui com a gente, para poder conversar um pouquinho, falar um pouquinho, né, de maternidade, de aleitamento. Se apresente, fica à vontade para a gente conversar nosso bate-papo. Oi, tudo bem? Tudo. Para mim é uma oportunidade única de estar aqui, podendo falar um pouquinho com você, podendo explicar ainda mais um pouquinho sobre esse universo tão lindo que é a maternidade, mas tão desafiador. Com certeza. Só quem viveu para saber, né, Bianca? Justamente, e vive. Por mais tarde do que antes tarde do que nunca. A Tânia, eu vi no seu Instagram que você disse que a maternidade te escolheu. Isso. Como foi essa virada de chave do odiei no início para me apaixonei pela obstetrícia? Então, eu comecei a trabalhar na área da enfermagem, eu já estava fazendo faculdade. E eu tinha outros planos, né, especializar em outras áreas. E meio que no meio do trabalho mesmo, a minha chefe me selecionou para ir para a maternidade. Aí eu pedi, pelo amor de Deus, não me manda pra maternidade, não nasci pra isso. E ela, não, você vai. Hoje é a Isis Macedo. Ah, minha paciente adora. Né? Ela, você vai. Aí eu fui. Primeiro plantão, na hora que terminou o plantão, eu fiquei lá até 9 horas da manhã, esperando ela chegar e chorando, pedindo, pelo amor de Deus, me tira daqui. Não, você vai fazer mais um plantão. Queria matar a Isis, ela morre de rir de contar isso. Fui pro segundo plantão, eu tive certeza absoluta que eu não queria mesmo. Tive certeza. Fiquei lá esperando ela, chorando de novo. Ela falou assim, você vai terminar os seus plantão, Tânia, não vou te tirar de lá. Aquilo é pra você. E eu, meu Deus, se você não me tirar, eu vou ter que sair. Ela falou assim, então você vai sair. E na época, eu tava passando por muitos problemas, né? Algumas pessoas que me conhecem sabem que é a minha trajetória de vida, e eu tava precisando muito trabalhar na época. E eu não tinha trabalhado na saúde, ainda eu queria ter essa experiência, porque eu estava na faculdade, mas eu queria viver a enfermagem, porque eu tinha uma certa paixão pela enfermagem. E eu não podia falar, eu não posso, né? Não tinha esse prazer de falar assim, não, eu posso escolher o que eu quero fazer, eu tinha que fazer. E eu fiquei. Só porque, assim, no que eu fui pro 3º, 4º plantão, eu não quis sair mais. E aí, eu estava na faculdade, minha professora nunca tinha me visto na vida, ela era de Goiânia. E ela falou que entrou na sala e falou, você vai ser enfermeira obstetra. Ela é enfermeira obstetra e na minha formatura ela veio e falou isso. Eu falei que você era enfermeira obstetra, isso é o dom.
E foi mais assim, sabe? Eu que me apaixonei no decorrer do percurso da obstetrícia. Que legal. E, Tânia, muita gente pergunta assim, o que é doula? Né? O que faz? Explica para mim, porque muita gente que está aí com a gente não sabe o que é o doula, o que é a doula, o que faz. Vou explicar de uma forma assim que dá para entender de um modo mais rápido. A doula é uma pessoa que está ali para te passar informações, né? Tanto pessoal, como emocional, como físico, ela vai te amparar. Mas ela é uma pessoa que não pode fazer nenhuma conduta médica, nenhum procedimento invasivo nessa paciente, ela é só um amparo. E esse ser um amparo, ela não vai entrar com medidas tipo de prescrição médica, mas ela vai te dar solução para como que eu vou me controlar no momento dessa dor, o que eu tenho que fazer. É um amparo, é uma mão que aparece lá do nada. Eu tive uma experiência com doula, o seguinte, tinha meio que uma rixa de enfermagem com doula, com doulagem, né? Porque a doula, ela não precisa ter conhecimento na saúde para ser doula, ela precisa ser disponível para essa paciente, ela precisa ser esse amparo. Ela não precisa ter estudo científico, não, nada. Não, ela precisa sim conhecer a autonomia e passar isso para o paciente. E lá, por eu trabalhar no hospital humanizado, lá a gente trabalhava muito com métodos de humanização. E eu conheci uma doula no hospital, por isso que eu trabalhava. E eu achei o papel dela muito importante porque ela fez com que essa paciente acreditasse que ela era humana, né? Passou autonomia, mostrou para ela que com o que ela tinha lá, ela conseguia vencer o caminho do parto. E realmente é desafiador. De uma forma tranquila, de uma forma informativa, só com massagem, só com água, só com óleo, com velas. E eu fiquei meio encantada com isso. Tanto é que quando eu procurei o COFEM para saber se eu podia ser enfermeira e doula, primeiro foi um não. E aí depois começou a enfermagem tentar encontrar a parte da doulagem, porque o enfermeiro tomou muito ser mecânico, né? Muito serviço, muito papel. E desacreditava do... Isso. Tempo de conversar, né? Mas eu sempre gostei dessa parte humana de pessoas. E aí eu tentei fazer o curso e a primeira vez que eu tentei eu consegui. E eu era coordenadora da maternidade, né? E a maternidade era humanizada. E eu precisava ter um certo conhecimento de que era ser humana no hora de um parto. Fazer com que a pessoa acreditasse. E o foco principal lá era um parto normal. E para mim, fazer com que essa pessoa acreditasse no parto normal, eu tinha que fazer e viver aquele parto junto com ela. E foi aonde que a doulagem me puxou também. E eu gostei dos dois papéis juntos. Então, eu faço a linha profissional do enfermeiro e faço a linha de amparo de uma doula. Né? E a doula age muito no decorrer da gestação, no parto e no pós-parto. No pós-parto, ela ajuda a mãe no conhecimento e cuidados com o bebê, na amamentação, no banho, no amparo dessa paciente de cuidados emocional. Então, ela vem ser necessária junto com o pacote da maternidade, eu acredito. Muitas das minhas seguidoras, né, e amigas também, passaram pela obesidade ou fizeram bariátrica, assim como eu. E quais são assim, os principais cuidados na gestação e na amamentação dessas mulheres? O que muda no processo de amamentação em pacientes obesa? Então, aquela paciente que perdeu muito peso ou aquela que está... Ainda sobrepeso. Então, eu falando como a Tânia profissional, tá? Eu ainda vejo o despreparo das pessoas que trabalham em rede hospitalar julgando pacientes obesas, né? Não estou falando só de enfermagem, estou falando de todos, né? Desde da faxineira até o médico. Isso. Eu posso falar na pele, porque eu fui obesa. E aí quando as pessoas falam, que sofre bullying, ou não é só bullying, né? É muito mais que isso, é um preconceito mesmo. É aquela pessoa que, como eu trabalhei no hospital, era aquela, assim, os comentários que, aquela pessoa, não é gorda? Nossa, fala a verdade. É verdade. Nossa, o banho é mais difícil. O pós-operatório é mais difícil porque, Deus me livre, tem que carregar. Eu via isso com o pessoal da enfermagem, né? Tipo assim, isso. E aquilo ali eu falava assim, gente, eu também, na época eu tava sobrepeso, eu falava assim, gente,
gestante aqui vai ficar difícil. Vai falar a mesma coisa para mim. E não é desse jeito? Eles julgam muito as pessoas que têm esse sobrepeso pela capacidade de achar que ela é capaz. Ela tem que ser capaz, ela é gorda, daquele jeito ela vai se virar, né? Já me deparei com algumas cenas humilhantes com paciente que eu não gostei, não admito que faça. Não é com paciente nenhuma, não é porque eu trabalhava no SUS que eu ia deixar. Alguns profissionais falam assim, tem que juntar 2 sofás para atender aquela elefanta, né? Então, assim, a gente se depara com isso. E o que faz eu ter que cuidar melhor dessa paciente obesa? É compreender, é entender que ela é uma mãe frágil, é uma mãe que necessita de amparo naquele momento, que ela tem até menos condição física de cuidar desse bebê do que eu, ou de qualquer uma outra mãe assim que a gente fala que tem agilidade. E isso não é porque ela quer, é porque ela não consegue, né? Isso, eu fico tão assim, né? É uma falta tão grande de empatia. E assim, e de ser humano mesmo, né? De colocar no lugar das outras pessoas. E num momento tão, ao mesmo tempo, de fragilidade e de força, né? A pessoa ainda ter que conviver com esse preconceito. Porque não é que, como eu falo de novo, como eu também tive, né, obesa, então eu sei como que é isso. A gente não precisa de uma pessoa verbalizar para mim que eu estou obesa, ou que eu sou obesa, ou que eu estou gorda. É só pelo jeito de olhar. A gente sente. Julgada. Né? A gente sente. Então, assim, e aí eu fico colocando no lugar dessa mãe que tá ali precisando de ajuda, dependendo da gente, né? Do médico, da enfermagem, de uma doula, e as pessoas não ter essa sensibilidade. Inclusive, Bianca, o índice de depressão pós-parto nessas pacientes são maiores, né? Porque ela não tem tanto amparo da família, que algumas pessoas têm o preconceito até da família, né? Do marido, dos mais próximos. Tem o preconceito das pessoas da rede hospitalar, que seria o socorro, e elas entram numa depressão profunda mesmo. A maior parte dos casos que eu já peguei de depressão no pós-parto foi de pacientes obesas, que elas se sentiam totalmente desamparadas. Por quê? Você deu alta para uma paciente obesa, a minha rede de apoio tem que entender que essa paciente precisa comer e cuidar desse bebê. E por ser obesa, deixa a desejar. Nem precisa comer agora. É desse jeitinho. Não, já é gorda, vai comer mais o quê? Não precisa comer, não. É desse jeito. Gente, como assim? Né? Assim, é uma falta de sensibilidade. De sensibilidade, né? De humanismo mesmo. E aí não vem me falar que é falta de conhecimento. Não é. É de sensibilidade. Assim, é de sensibilidade mesmo. E aí, igual você falou, isso começa dentro de casa. Começa. Né? E a gente vê, como você disse, né, de depressão depois pós-parto, e quantos casamentos também desfeitos no pós-parto. Isso, muitos. E aí você deve também conhecer um tanto. Muitos. Aí a paciente já está ali, já era obesa, engordou mais ainda no processo de gestação, aí teve o neném, na hora que ela tinha que estar mais acolhida, ela já está se sentindo gorda, né? Preparada para cuidar do filho. Já não tá bem. E aí não tem um apoio. Não tem apoio. Então, aonde que a doulagem faz diferença, sabe? Porque a doula realmente ela entra para não julgar, para amparar. E faz diferença, né? E também na escolha de um parto. O paciente obesa sofre demais quando escolhe um parto normal, sofre demais quando escolhe um parto cesáreo, porque vem sempre o julgamento do pós-parto. O que eu vou fazer com essa paciente no decorrer do parto? Ela não sabe nem andar, como é que eu vou pôr pra agachar? Tem isso também, você sabe, né? No pós-parto de cesárea, como que vai ser como que eu vou pôr essa paciente, vou cortar a barriga dela? Assim, é desafiador para a paciente, a gente tem que entender também. E a gente se coloca no lugar, né? A gente viveu algumas situações no passado que faz lembrar isso com na certeza. gente. E ser humano nessa hora que faz diferença. É o que me fez eu me encantar pela maternidade, tentar fazer diferente, sabe? Tentar tratar você, a Bianca. Chegou uma outra Bianca, é uma Bianca. E eu quis sempre mostrar para meus pacientes o seguinte: por mais que eu atendesse 1.000, 100, 10 mil pessoas, cada pessoa eu tratei da forma única. Eu nunca repeti tratamento. Eu sempre tratei pessoa por pessoa, atendimento por atendimento. Eu quis sempre personalizar a forma que eu trato a pessoa. Então, o seu tratamento é assim?
Mas o seu eu posso mudar, às vezes o seu eu preciso mais do que de fulano, né? Porque o amparo tem que ser diferente. Não tem como, né? São pessoas diferentes, Não. são situações diferentes. Hormônios diferentes. E você fala muito sobre amamentação difícil. Como você ajuda mulheres que se frustram nesse processo? Você acolhe, conversa. Eu fui sua paciente, né? No parto do Maurício Filho. E adorei, né, a sua forma, né, da sua sensibilidade no momento. Mas, assim, e quando essa dificuldade, essa amamentação difícil, que não há pega, né, do peito, como que você faz? Como que funciona? Quando que eu posso falar dessa dificuldade? Até quando é normal ou não essa dificuldade pegar? Como que funciona? Eu gosto até de falar que no meu dicionário não existe essa palavra difícil. Eu acho que existe desafiador, porque a amamentação é um desafio diário, noturno, né? E eu gosto de mostrar para a paciente, quando eu saio de uma casa de uma paciente, eu saio com a consciência tranquila que ela está apta a cuidar desse bebê. Por mais que ela ache que foi desafiador aquele momento, aí ela entender que ela conseguiu vencer aquele momento. Que cada parte da amamentação é feita de momentos. Então, eu tento transparecer isso para essa paciente. Existem algumas situações frustrantes para a paciente? Sim, existe. Por exemplo, uma paciente que fez redução de mama, o caso dela é uma amamentação que eu não garanto 100%. E já passo essa condição para a paciente já no pré-natal, porque eu faço uma avaliação com a paciente antes dela ganhar bebê, avalio a mama. Falo, você tem tantos por cento de amamentar. Então, se você não vir a amamentar, não tenha medo. Já vai conversando com ela. Isso. Por quê? Mesmo uma paciente sabendo que fez redução de mama, que teve que mexer tanto nessa mama, quando acontece não ter uma produção de leite boa, né? Quantidade que a gente precisa, porque não existe leite fraco, existe uma produção diminuída. Ela se frustra. Não adianta, porque a mulher tende a entender que eu vim para amamentar. A sociedade cobra dela. É isso que eu ia te falar. Não é nem tanto a gente. Mas sociedade. Eu percebo até hoje. Mas a senhora amamentou quanto tempo? Nossa, amamentou só 4 meses? Nossa, não sei o quê. Nossa, vai ter tudo. Eu falei, gente, é uma... Tudo seu um julgamento, né? É uma cobrança. É uma cobrança que, eu tenho que amamentar 1 ano. Eu tenho que... Não, é de acordo com... A gente sugere, orienta, mas não é que... É obrigado. É obrigado, né? E outra coisa, é uma frustração tão constante que é desde o parto. Tem paciente que eu tô acompanhando dentro do centro cirúrgico, que eu chego dentro do quarto, o telefone ali, toca e fala, leite desceu? Já tem leite? É a pergunta que essa mãe mais ouve. E a mãe? O que ela pensa? Eu falo se eu tenho ou se eu não tenho? Se eu quero ou se eu não quero? Eu já atendi pacientes que decidiram não amamentar. E tudo bem, eu sou a pessoa que vou mais apoiar essa paciente. Por quê? A maternidade é um sentimento que você adquire, você não nasce com ele. E você tem que entender até onde que é seu limite. Porque se você acha que para mim amamentar meu filho eu vou ser mais mãe desse bebê do que uma mãe que não amamentou, tá por enganada. Porque tem paciente que vai fazer isso só se sentindo obrigada e não vai ter aquele sentimento de amor, de constância com o seu bebê. E você dá uma mamadeira e você vai ficar satisfeito. Nossa, mas uma consultora de amamentação falando isso. Eu falo, sabe por quê? Porque a pessoa tem que entender o que é o melhor para ela e para o bebê dela. Não é só o que eu explico e prego, é o que ela vivencia. Né? Vivenciar você esse orienta, momento. né? Tipo, é importante isso. Mas se a paciente já está decidida a não amamentar, ela tem total direito de escolher, é a escolha dela. É isso, e muitas das vezes ela procura uma pessoa para apoiar na decisão. E essa pessoa tem que aparecer, sabe? Não é, às vezes o marido é o que mais julga para não fazer, mas quando ela tem a força de uma pessoa que realmente entendeu o sentimento dela e ela pode ter essa autonomia, tudo muda. A maternidade vira outra, o bebê vira outra, a mãe vira outra. Então é o que importa num pós-parto, vamos falar assim, que todo mundo vai entender que é um puerpério, que é um período tão desafiador para a mulher, que a gente fica tendo aquelas oscilações de humor bem, mal. Um dia eu tô bem, outro dia eu não tô tão bem. E às vezes a gente fica não tão bem por nada, mas a gente tem que tentar entender essa paciente, essa mulher que está vivendo o novo, ela e o bebê, saber que tem um ser ali que depende somente dessa mulher, né? E a pressão da maternidade, das pessoas em volta cobrando dessa mulher machuca. É o olhar de julgamento. É o julgamento. E igual você falou, né? E quando a gente tá gestante,
é desde o momento que a gente engravida já muda tudo, Muda. né? São hormônios, assim, oscilando demais, né? Aí você ganhando peso, por mais que seja um peso adequado, tudo, mas você tá mudando o seu corpo. Isso. E aí, como diz, né? O marido tá casado com outra mulher. É verdade. E aí vem do esposo ter essa sensibilidade, das pessoas em volta, né? Para poder ser um processo tranquilo. É isso. Tânia, como que é a pega, né? Como que funciona? Explica aí pra gente. Então. Trouxe até o peito para mostrar pra gente, hein, gente? Tem que andar com o peito. Tem que andar com o peito. Além do seu, uso com outro. É verdade. Então, para mim ter uma pega eficaz, que tenha uma retirada adequada do leite de dentro dessa mama, eu tenho que posicionar esse bebê adequadamente, né? Então, para uma mama, para o neném abocanhar esse peito e realmente fazer a extração correta desse leite, ele tem que abocanhar a maior parte da areola, a parte inferior, junto com o mamilo. Muita gente fala, mas para mim amamentar eu vou conseguir, eu nem tenho bico no peito. E essa questão do bico no peito é também um mito, né? Porque tem aquele bico invertido. Tem 5 tipos de bico, né, na mama. Então, para você fazer a amamentação que ela dê certo, eu preciso ter uma pega correta. O que é essa pega? Eu saber manusear essa mama, eu saber posicionar esse bebê e fazer com que ele abocanhe corretamente, independente se tem bico ou não. Porque, na realidade, o bico do peito só serve para ser um indicativo de onde vai sair esse leite. Por exemplo, se eu não soubesse que o leite ia sair do bico, eu ia pôr esse neném para mamar onde? Aqui, eu não tinha posição. Então, o bico serve para me mostrar onde vai sair esse leite, independente do formato. Existe, claro, algumas mamas que vão ser mais desafiadoras, sim, como qualquer outro processo. Mas se você tiver a orientação certa e o manejo correto da pega desse bebê, flui lindamente a amamentação. Então, a pega correta é sempre a maior parte da areola do que bico. Então, ele tem que pegar a auréola junto com o bico, não só o bico, tá? Muitas vezes erra de ficar deixando o neném ficar só posicionado no bico. E não, ele tem que abocanhar essa parte inteira, tá bom? Entendi. E quando a criança igual nasceu e não pega? Essa pessoa vai ter um consultor de aleitamento ou não? Tá com você lá. E você tá tentando. E como que... Então. Aí a criança começa a chorar e a mãe começa a desesperar. Nossa, não vai descer. Como que é? Aí tá doendo. Até hoje eu não tive nenhum bebê que não pegasse. Eu não tive. Olha que benção, hein? É premiada, né? Posso dizer isso. Mas só porque quando o neném nasce, eu tenho que também entender o tempo desse bebê, certo? Porque tem bebê que nasce já sabendo mamar, mas tem bebê que precisa aprender, né? E a maior parte deles precisa aprender. Então, de 10 bebês que nascem, 7 não sabem mamar, você tem que ensinar. E tem aqueles bebês que nascem e não quer saber de mamar, ele quer ficar junto com a mãe, só quer ficar lá junto com a mãe. Eu faço até aquela primeira hora ouro lá dentro do centro cirúrgico, que é promover aquele contato pele a pele, de deixar o bebê junto com a mãe, tanto no parto normal quanto no parto cesáreo, que eu promovo essa humanização em qualquer ambiente. E faz diferença porque eu faço com que esse bebê controle os batimentos cardíacos, né? Baixa a adrenalina e faz diferença, o bebê fica mais tranquilo, é um bebê mais calmo. Existem bebês que não pegam de forma alguma lá dentro do centro cirúrgico, por mais que eu tente. Eu respeito o tempo dele. Cheguei lá no quarto, que eu vou posicionar esse bebê, ele pega lá no quarto. Existem bebês que não vai pegar lá no quarto, eu dou um tempo para esse bebê, para ele entender o que está acontecendo, eu arranquei ele dentro da casa dele, ele sente, né? Então eu preciso voltar com um tempo até menor de descanso, tipo que eu volto na maternidade que o bebê nasce 2 vezes, aí eu volto com um tempo menor. Mas assim, graças a Deus, eu posso ter esse orgulho de falar que sempre deu certo. Existem alguns casos de bebês mamar e não conseguir extrair o tanto de leite que precisa naquele instante. E a glicemia baixar. Existe? Isso aí existe sim. Por quê? Porque tem paciente que não tem a descida do colosso de imediato. E a gente precisa ter esse cuidado de entender que esse colosso precisa descer. Para esse colosso descer, o neném tem que sugar e às vezes ele sugando demais, ele perde energia e a glicemia baixa. Eu tenho que ter esse cuidado. Glicemia baixou, eu tenho que entrar em conjunto com o pediatra e ter outras condutas. Mas isso não significa que seu bebê não vai mamar, né? Isso significa que eu preciso ter um zelo maior, eu ter esse atento com essa paciente, com esse bebê.
Só porque quando a gente vai tranquilizando tudo, mostrando que tá tudo certo, que a gente dá conta de lidar com a situação, o leite dessa mãe desce, o colosso desce e dá tudo certo, né? Porque o colosso é o primeiro leite que vai descer. Geralmente ele é transparentinho, ninguém dá nada por ele. E é o leite mais forte. Ele é leite também, né? E o leite de verdade costuma descer depois do terceiro, quarto, até quinto dia, dependendo da situação. O leite sempre desce mais rápido quando essa paciente entra em trabalho de parto, que tem algum sinal. Por exemplo, a bolsa rompeu, já é um indicativo desse leite descer mais rápido. Tô falando uma cesárea. Porque geralmente uma paciente escolheu parto normal, o leite desce mais rápido sim. Porque o corpo entendeu que o neném nasceu, que precisa agora alimentar esse bebê, certo? Deu pra entender? Deu pra entender? E agora falando de mitos. Sobre mitos, não existe leite fraco. E quais outros mitos que você ouve aí? Que o bebê não pode arrotar no peito, que o peito vai trincar, que vai rachar, que vai empedrar, que o neném não precisa acordar o neném todas as vezes que a enfermeira ou a doula falou que o neném dorme a noite inteira, que o bebê pode ser alimentado com chás. Inúmeros mitos assim que não são reais, né? Hoje as pessoas que tendem a cuidar de pacientes no pós-parto, elas estudaram, elas estão amparadas, elas têm conhecimento científico, eu acredito, né? Pelo menos eu acredito. E elas vão passar essa autonomia para a mãe e mostrar para ela que o que a gente está falando é vivenciado e tem resultado positivo. E muitas mães ainda têm aquele medo de desacatar a família, de não obedecer à família e achar que essa pessoa que você contratou agora tem mais autonomia e fica naquele impasse. Eu acredito nela ou na minha mãe. E tem muitas mães que ficam com ciúme da gente. Muita avó que fica com ciúme. Eu imagino. Fica, fala, nossa. Mas ela é tão nova, ela não sabe nada. Eu tive 10 filhos. Isso. Aí chega essa menina aqui falando pra... Não pode dar o chazinho por causa do ele arrotar, ou não pode dar o chazinho para as cólicas. Meu Deus. Desse jeito. Não é desse jeitinho. Ou se não fala tudo, acontece alguma coisa diferente. Aí, tá vendo? Falei. Pergunta pra doula. Liga pra doula, sabe? Então, assim, a gente se depara com essas situações. Às vezes a gente chega, o povo vira a cara. Mas, assim, acaba que quando a família começa a entender que a gente está indo lá para somar, ajudar, né? Para ter resultados positivos para aquela mãe, naquela recém-mãe, para aquele recém-bebê, a gente consegue mudar conceitos. Graças a Deus eu já consegui mudar muitos conceitos em algum lugar, assim que eu pensava, nossa, essa daqui não vai mudar. E eu saí de lá agradecida por essas pessoas, né? Que tiveram essa impressão no início, igual você falou, mas depois viram que realmente era necessário o cuidado, que foi real importante naquele lugar. Mas assim, até você chegar nesse nível, dá um pouco de canseira. Eu imagino, tem que ter... E outra coisa que é um mito, que todo mundo fala assim, tem que doer. Não, dói mesmo, aí depois passa. Dói mesmo, não é normal sangrar, todo mundo sangra. E não é normal, não é normal, isso é um mito também, né? Porque se você tem dor, você tem sangramento na mama, é porque não tá certo, tem alguma coisa errada. Hoje, um dos índices também muito difícil de você fazer a mãe entender que não dá certo a amamentação é essa linguinha pregada. Por isso que atrapalha demais. Por isso que quando o neném nasce, precisa do fonoaudiólogo, né? Precisa. Para poder Tem alguns pediatras que hoje já faz algumas capacitação, que já faz esse processo lá na hora, que já ajuda muito, sabe? E sobre igual a laser terapia, qual que é a importância pro peito, né, na hora da amamentação? Porque a gente, eu sei um pouquinho, mas lógico, para as pessoas, né, que estão aqui com a gente, qual a importância, para que serve o laser? Então, o laser é um equipamento que ele não tem muito tempo de uso, né, que ele foi criado. Eu sei que eu fui a primeira pessoa a trazer um laser para séries. Eu trouxe em 2019. E eu comprei um pra mim, gente, essa semana. Essa semana, esse mês, comprei. Por quê? Porque ele é um laser muito bom, porque o resultado dele é muito rápido, né? Então, ele foi inventado para fazer em paciente pós-parto, porque ele precisava de uma eficácia rápida, né? Porque paciente que pariu não tem como esperar o peito sarar, ele tem que usar o peito todas as vezes. E o intuito desse aparelho de ser inventado foi por causa de puérperas, na realidade. E depois foi colocando outros, né? Os resultados são tão bons, né, e eficazes, começou a ser usado por dentista, por médicos, por fisioterapeutas, por enfermeiros. Então, assim, hoje a aceitação desse aparelho é ótima, desde que você treine e tenha conhecimento.
Porque também a gente pega alguns casos de paciente que chegou com queimadura de laser, que não foi eficaz. Mas isso assim é escasso, mas acontece. O laser, ele é um aparelho que foi desenvolvido para ter um resultado rápido, né, de eficácia maior, de menor ondas de radiação, que vai ter esse resultado de reconstituir esse tecido que está lacerado, tanto mama como períneo, quanto a cicatriz de cesárea, quanto edemas, quanto no seu bebê. Hoje a gente usa muito o laser no umbiguinho, em assaduras do bebê, em dermatite astópicas que aparece nesse bebê no decorrer dos dias. Então, ele é muito utilizado no pós-parto. Hoje, eu já também utilizo um protocolo que é usado na gestação. É um protocolo um pouco diferente, porque ele também tem, né, para inflamação. Porque a gente sabe, eu comprei ele com o intuito, foi por causa do Maurício Filho, que direto tava com assadura. E aí toda vez... Ele é ótimo. Né? Você lembra que a gente já tinha usado nele? Então, dentinho. No dentinho, pra garganta. Isso. Aí eu falei, comprei. E aí depois a gente vai ver, vai estudando, que ele também, né, pra inflamação, que aí você coloca na radial, né, tudo. Garganta, então, inflamada, tudo. Imunidade, ele aumenta. Então assim... A eficácia dele é muito boa. Desde que tenha os protocolos certos e faça certinho, certinho, né? Mas assim, a eficácia, hoje não existe um outro aparelho com maior eficácia no puerpério do que o laser. Tava falando que agora ele já pode até ser usado na gestação, porque antes era proibido. Agora ele já pode ser utilizado. Tem um protocolo diferente, né? Por que eu uso esse laser nessa paciente? Porque tem paciente que na gestação desenvolve muito o índice de candidíase, né? Por causa que a imunidade baixa. E ela pode desenvolver até na mama no decorrer da gestação. E ele é utilizado nesses tratamentos de imunidade, candidíase, de melhora da mama, de preparo dessa mama para o parto em fragilidade. O resultado é muito bom também. É ótimo. Existe alguma dica prática que toda mãe de primeira viagem deveria saber antes do parto, mas que ninguém fala? Algumas dicas. Eu acho que a melhor dica que eu posso dar, que um médico pode te dar, manda essa paciente ler, manda essa paciente estudar, manda essa paciente ter carga memoral. Por quê? Quando o neném nasce, tem muito palpite e você se vê em meio aos palpites. E você tem um certo conhecimento, você tem autonomia do que você está fazendo. E você vai decidir o que é melhor para o seu filho. Por quê? Quando você para o seu bebê, é a hora que você vai ser a mãe desse neném, então a decisão é sua. E muitas das vezes as pessoas não respeitam que a decisão agora é eu que decido, o bebê é meu. E sempre acham que a decisão delas são melhor. Então estuda, lê. Ainda mais por ser de primeira viagem, né? E aí, não é de primeira viagem, mas eu já tive 3, já tive 4. Procurar artigo científico com embasamento mesmo real. Não vai em historinha de TikTok, nem Instagram. Tô falando ler coisas reais. Isso daí é muito interessante você estar falando, porque hoje em dia... eu li. Aí você leu aonde? TikTok. No TikTok. Não desmerecendo, né? Tipo assim, mas com base de onde, né? Que livro que é esse? Ou de onde que saiu esse artigo que não tem base científica? Porque senão vai piorar mais ainda, né? Não, você sabe o que eu pego muito também? O que a blogueira não faz. O que a blogueira faz? Porque a fulana fez isso, porque a blogueira tal faz isso e dá certo, eu quero fazer igual a blogueira X, né? Então, assim, eu lembro que depois que a Virgínia ganhou o neném, que ela fez laser, foi a semana que eu mais fiz laser na minha vida. Senhor. Gente, mas o que esse trem tá tão assim, né? Gente, mas a gente nem precisava, Bianca, me procurando. Eu falei assim, mas eu tenho que descobrir. Aí os meninos... Manda que eu tenho laser também agora, de vídeo com... E eu descobri que era porque a Virgínia tinha postado. Não, gente. E eu falei, não, gente. Então, assim, eles... Formadora de opinião mesmo, né? mesmo. E como que isso... influencia, né? Nossa. E o peso que eles têm sobre a opinião deles sobre algum tipo de serviço influencia demais. Tipo, qual parto que eu quero ter, sabe? Qual que é o tipo da amamentação que eu quero viver. Então, assim, eles querendo não influenciam demais a decisão de paciente, porque tem muito paciente que segue, muito, até mais que a gente imaginava. Eu, pelo menos, vivi isso na pele. E é tão complicado, né? Porque nem todo influenciador... Será que o influenciador ou a pessoa que você está seguindo realmente são pessoas que né, são legais para você, né? A maior parte deles ganha para estar falando aquilo, né? E as pessoas ainda não entenderam que aquilo é marketing. Gente, é tudo marketing. Tudo precisa vender. E eles vendem tudo.
e recebe por tudo. Um problema que eu me deparo muito eu vou voltar para academia porque a fulana voltou para academia na primeira semana de pós-parto, ela já tá bem. Eu vou fazer regime, sabe? Essas questões assim, de autocuidado que também influencia muito na maternidade, porque a gente está vivendo assim, no automático. A mulher começou a fazer parte da renda familiar de uma casa. E ela entender que ela tem que parar e cuidar de um bebê não é fácil. Até você entender que é parar, eu preciso parar, eu preciso me dar um tempo para me voltar. Esse tempo, demora a gente cair essa assim, ficha. Você falando isso daí, aconteceu comigo, né? Para eu sair, eu fiz, foi cesárea, né? E eu parei de trabalhar uma semana antes, né? Com 43 anos eu ficava assim, nossa, mas já tinha que estar em casa, né? Mas aí eu errei. Uhum. Hoje eu vi que isso não foi, é bonito para a sociedade, já é a mulher forte, a mulher está trabalhando, só vai na última semana parar para encar. Mas foi a pior coisa que eu fiz. Não descansou nada. Porque eu não descansei, eu não cuidei de mim, eu aí não fui sentindo aquele tempo, né? Só meu e dele. Eu não tive, sabe isso? E aí da mesma forma, não, ganhei, tá, já vamos, semana, passou, acho que 10 dias eu já tava no consultório. Já então assim, já tava no consultório. E aí? Né? Isso não vai me deixar ser mais mãe ou menos mãe que isso, porque é decisão minha. Então, eu tô sendo bem transparente. Foi uma decisão minha naquela época, mas hoje eu não faria. Uhum. Porque quando a gente pensa assim, não, a gente tem que ajudar na renda familiar ou alguma coisa assim. Mas na época não era por isso. Mas, já ganhei, né? Ele tá bem, tá aqui, não tô sentindo nada, vou. Né? No dia que saí, no mesmo dia, eu que levantei, fui tomar banho sozinha, tudo, e todo mundo assim. E aí eu falei, gente, eu não fui cuidada. Eu não deixei ser cuidada. Então, assim, uma coisa que, né, quem tá ouvindo a gente, deixe as pessoas cuidar de você. Porque a gente quer ser tanto uma super mulher, que é o tempo nosso, um tempo meu e do meu filho, com o esposo, aquele tempo de ficar deitado sem fazer nada, só olhando para ele, né? Faça isso, porque depois você fala, gente, mas não mudou nada, né? Não mudou nada, não ganhei mais dinheiro com isso. Não, a gente depois que passa, a gente se depara com isso. Então, assim, se é um conselho que eu posso falar, né? Curta cada tempinho, cada fase, deixa as pessoas cuidar. Vou fazer canja, faz. Mas só não é no dia que nasceu, não. No outro dia eu quero a semana inteirinha de canja, gente. Quero, pode trazer pra mim. Vou fazer massagem. Faz massagem mesmo, sabe? Isso, é autocuidado. Deixa ser mimada. Não é ser egoísta, pensar que você merece ser cuidada no pós-parto de forma alguma. Eu acho que é necessário. A cabeça da gente passa por um turbilhão de informação, o corpo da gente então fica doido. E tem aquele bebezinho ali que só depende de mim, a gente fica sem eixo, sem chão. E aonde que a gente se depara com isso? De eu preciso voltar ou não pro trabalho, né? Eu preciso ser cuidada realmente. Mulheres que têm maior autonomia sobre a vida delas, igual você, né, Bia? Então, assim, pessoas que não aprendeu a deixar as outras cuidar, né? Porque por mais que uma pessoa queira cuidar, você fala, eu consigo, eu faço, eu resolvo. E aí, quando precisa ser cuidada, as pessoas ficam acanhadas, se realmente eu posso ou não cuidar dela, ela não gosta, eu vou poder fazer isso, eu não verdade. Vou, né? E nessa hora é a hora que a gente tá mais fragilizado, parece que a gente só quer um colo e deitar. E a maternidade, o maior sentimento da maternidade, pra mim, que machuca toda paciente, né, que eu acredito nisso, porque eu sempre tentei olhar o lado mulher da paciente, o lado mãe, é a solidão. A maternidade traz a solidão com a gente, né? Porque na hora da madrugada é você e seu bebê, na hora da parte da manhã é você e seu bebê, e você tá perdida lá num vendaval de sentimento e tá você e seu bebê. E você fica se sentindo assim, será que eu tô capaz de cuidar desse bebê? E essa solidão faz a gente repensar se realmente o que eu tô vivendo tá compensando, eu tenho que melhorar nisso, o que eu tenho que ser pra esse bebezinho? É aonde que faz a gente ficar tão sentimental. E aí vem muitas, né? Igual você falou, muitas perguntas. E aí eu acho que tem. E aí vem Deus, né? É verdade. Porque quando a gente tem aquele Deus assim,
Quando eu olhava o Maurício Filho, eu falava assim, nossa, agora sou eu, né? Ele depende de mim. Ai, tem vó, tem pai, tem tudo, mas eu e ele. É verdade. Assim, e o que é que eu tenho que ser para ele? É. E aí isso amadurece e muda muita coisa, né? Muito pensamento, muito posicionamento, muito o que realmente você quer passar para aquele serzinho, né? É verdade. E isso assim, e muitas mães vão para o outro lado, né? É uma solidão que eu sentia, mas é uma solidão boa. Uhum. É uma solidão boa que eu falo assim, que era só eu e ele. Uhum. É aquele cheirinho, é aquela coisa assim. Aí eu olhar para ele e falar assim, nossa, é bom demais. É a oportunidade que você tem de cuidar de um ser que depende só de você. Agora é minha vez. Agora é minha E aí você olha aquele bebezinho mais lindo do mundo e fala assim, ó, eu tô conseguindo. Eu tô vencendo. Eu tô vencendo, eu dou conta. É verdade, a gente pensa isso. É isso mesmo. E, Tânia, igual a gente falou um pouquinho, né, a respeito do parceiro, da família, do apoio, né, na hora da amamentação, do parto, a gente já falou sobre isso. E realmente da importância desse ambiente, né? Porque chegou um ser novo que depende, né, da mãe, do pai, e com muitas opiniões alheias. Muitas, aqui a gente não está falando, né? As opiniões, lógico, de mãe, de vó, de madrinha, de tia. Todo mundo com o intuito de ajudar mesmo. Né? Do jeito deles. Do jeito deles. Então, assim, quando você falou de TikTok, que a gente foi para o lado de influência, mas quando o Maurício Filho nasceu, eu ganhei um livro que falava, né, o que acontece mesmo com o corpo da mulher, hormônios, tudo dentro da fisiologia mesmo, mas com palavras, né, com a fala bem fácil de entender, e como que seria o desenvolver dessa criança, com 15 dias, com um mês, com 2 meses, o que era normal ou não. Então, eu li aquilo ali porque, né, acalmar o coração e também me orientar, mas era dentro de um livro científico, baseado em muitas coisas, então é importante isso também. A primeira coisa que eu chego na casa de um paciente para cuidar dela, eu não olho nem para o paciente, eu olho quem está atrás dela, porque a pessoa que está ao redor dessa paciente é a pessoa que mais vai influenciar na história da amamentação dessa paciente. Com certeza. Porque nesse momento de fragilidade, você deixa de acreditar em você, né? Porque eu gosto sempre de mostrar essa historinha para as pacientes para ela entender. Porque quando você fala que acredita em Deus, eu gosto muito de falar isso. Você fala que acredita num ser sublime que você não vê, você só sente. Você sabe que ele existe, que ele está aqui, mas você nunca viu, ninguém nunca viu Deus, mas você sente Deus, não é ela? E a amamentação é isso, é você acreditar no que você não vê, só no que você sente. Você sente seu neném sendo amamentado, você sente seu leite saindo do seu corpo, você sente seu bebê alimentando. Então é isso que você vai começar a acreditar de agora para frente. É essa a história. E essa pessoa que está atrás da paciente, ela tem a palavra e o poder de falar, amor, você é capaz, nossa, você está dando certo, está tudo certo. E você tem aquele que fala assim, não dá certo, você não dá conta disso, para com isso. Você sabe que existe, né? E essas pessoas que estão atrás, elas não sabem o poder que elas têm sobre essa paciente. Tanto quanto pro lado bom. E isso, tanto é que eu gosto sempre de entrosar com a família para me ganhar a paciente. E eu não vou lá primeiro pela paciente e pela família, porque eu acho que influencia demais. Com certeza. Demais mesmo. E Tânia, eu fui mãe aos 43 anos, né? E hoje, assim, qual que é o seu olhar para uma mulher que engravida já mais velha? É assim, você tá falando da sua vivência, mas eu quero que você entenda o seguinte, hoje é mais comum que você pensa, Bianca. Por quê? Porque hoje a mulher decidiu ter autonomia sobre a vida dela. Ela preferiu ter condição e estabilidade financeira para ter um filho. Porque hoje ela se sente capacitada a criar um filho sozinha. Hoje a mulher já fez o homem entender que não precisa dele tanto não, quanto antes. E aí, eu pego muita paciente que tem filho com 40, com 38, com 42... Por quê? Porque elas decidiram ter uma estabilidade para ter uma criança. E elas têm essa consciência que abriu mão da juventude, de ter um filho na juventude, para proporcionar estabilidade para essa criança no futuro. Tânia, você condena? Não. Você acha que é necessário? Tem muitas assim que sim, né? A maior parte delas não se arrependem. Não se arrependem. E assim, eu chego a concordar com elas. Porque realmente,
são mulheres mais fortes que precisaram passar por um processo de amadurecimento, de aprendizado para decidir ter um filho na vida. E tem muita paciente daquelas que não queria ter filho de forma alguma e de uma hora para outra decidiu, eu vou ter um filho. Foi aquele momento, né, que surgiu e a idade não foi um empecilho. Ela quis esse bebê. Então, assim, é muitas histórias bonitas que eu vivo, né? Que eu posso fazer parte. Então, assim, cada história que eu vivo é um sentimento diferente e você sai meio que encantada com essas pacientes, porque cada um te mostra uma força, cada um te mostra uma vivência e você fica assim, gente, como que ela pensou em tudo isso para ter esse bebê? E o sentimento que eu percebo nessas pacientes que são mais velhas é o medo de não conseguir criar essa criança, né? Com medo da idade, só porque elas têm uma vantagem, elas vivem com o bebê. Elas aproveitam cada segundo, que é uma coisa que uma menina mais jovem não vai entender tão bem, porque a gente, quando tá mais nova, a gente não pensa, né? Ah, vou viver muito. E as pessoas que já têm uma idade, que já têm uma certa responsabilidade, elas entendem que o tempo tá passando. E essas mães, na minha opinião, são mais intensas, elas são mais mães, sabe? Aquele de amparar, de cuidar, de entender que o bebê precisa desse cuidado. Eu admiro. Quando, falando de mais, né, ser mãe mais velha, tudo, e aí veio uma coisa na minha cabeça, né, você falando, porque aí elas têm mais autonomia, elas trabalham, precisa de trabalhar, tudo, sair de casa para trabalhar, e por isso que hoje elas têm essa autonomia de ter filho mais velho. Mas aí eu fico sempre tentando linkar com coisas que eu leio, né, na Bíblia, tudo. Mas é tudo que não está biblicamente, né? E eu tô falando de mim, não tô julgando ninguém, tô falando de mim, né? É porque eu fui mãe aos 43 anos e foi aquela coisa assim, eu nunca quis ser mãe. E com 43 anos eu encontrei a pessoa que eu queria que fosse, né, o meu parceiro, tudo, pai do meu filho, e a gente decidiu. Mas assim, eu creio que tem muito, né, Deus sabe a melhor hora, com quem, tudo. Mas eu vejo que as pessoas estão invertendo, porque isso é uma inversão de papel. Né? Os homens estão deixando de fazer o papel deles. E as mulheres estão deixando de fazer o papel delas. Eles estão ficando acomodados, né? Porque eles perceberam que as mulheres dão conta. A mulher dá conta. Faz mais bem feito. Mas não tem nem como. Não, deixa o homem fazer. Agora que eu tô aprendendo, depois de velha, gente. Ainda bem, tá aprendendo. Não, eu falei, mas que besteira. Aí meu esposo fala assim, mas vocês não queriam autonomia, vocês não queriam, não sei o quê. Eu falei, não, quem que falou isso? Hoje eu falo isso, hoje eu falo. Quem que falou isso? Eu também acredito nisso. Né? Então, assim, a gente quer, igual eu falo, não, empoderamento. Eu não gosto dessa palavra, também né? Não gosto muito. Gosto, porque eu acho que mulher tem que ser mulher, né? E a gente perdeu, e eu vejo isso por mim. Né? A gente, não, eu não posso ser fraca, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser bem-sucedida. Mas bem-sucedida para os homens, né? Para a sociedade. Mas para Deus, o que é ser bem-sucedido? Né? O seu papel, né, de ser mãe, de ser mulher, de ser a mãe, a dona do seu lar. A procriadora, né? Do lar, né? A procriadora, a cuidadora da sua família e o seu esposo também, né? Hoje os homens deixaram, né, não querem ter responsabilidade, né? Porque quando fala assim, eu quero um homem provedor, aí eu já penso em dinheiro. E aí na Bíblia, provedor não é só dar o dinheiro, não. Provedor, na verdade, na Bíblia é o quê? É prover o seu lar, é ser o sacerdote do seu lar, é cuidar da sua família, é defender a sua esposa, o seu filho. É verdade. Né? Então, assim, e hoje os homens não querem isso. Não. E as mulheres também não querem muito mais isso, não. E aí, que tá fazendo o quê? Desfazendo a família. Né? E aí, isso tudo que eu tô falando, por quê? Porque aí desfaz a família, é uma gestação que a gente vê de mulheres, nunca teve tanta, né, mães solo, né? Eu vejo assim, como tem,
E como é difícil. Ai, não acho difícil, porque eu trabalho, eu tenho uma rede de apoio, não sei o quê, não sei o quê. Mas é difícil, né? É desafiador. Difícil, é desafiador. E assim, tudo pra, não, põe empoderamento, porque não, é falta, sabe, da humanidade de realmente rever os nossos conceitos, os nossos valores de acordo na Bíblia. Realmente, para onde que está caminhando a nossa sociedade? E hoje né? tem muito, você vê muito isso. Igual você falou, mãe solo, tem demais. É aquele parceiro que não suporta viver um puerpério com a mulher e vai embora, abandona a família. Com puerpério, né? Com puerpério, olha aqui pra você ver. O homem não está suportando um pós-parto. Ele acha aquilo difícil porque não pode namorar durante um tempo. E na hora que pode, não quer. Aí não aguenta, aí é o pós-parto. Não, gente, eu não dou conta. Aí é o pós-parto, aí o homem se acha, porque não tá namorando, a mulher tá com os hormônios tudo, aí fica insuportável, a mulher ficou feia porque engordou, menino chorando à noite de madrugada, aí simplesmente virar as costas e vai embora. Isso. Que responsabilidade que é um homem desse, e que responsabilidade que é um homem desse, um varão, né? Isso. Que teria que ser para essa família. E a mulher já fragilizada nesse momento todinho, o homem vira as costas e sai. Senhor amado, é oração. E é muito. Não. Sem contar o número de Aí depois a gente fala de legendários, né? De adultério. Legendários é necessário. É necessário. Aí depois vira. Aí vem muita gente fala assim: não, agora essa onda de legendários. Eu falei assim: precisa, porque se homem fosse homem, não precisava de legendário. É verdade. E sem contar o número de adultério que tem no puerpério. Que a paciente e tá ela em tinha casa. direito. Teve uma paciente minha que, né, a pressão estava subindo no pós-parto. E aí ela veio tudo. E a gente conversando. Eu fiquei tão assim, eu falou assim: não, doutora, aí, porque eu gosto de conversar, porque a pressão sobe, mas por quê, né? Um momento. E ela falando que estava cuidando sozinha, tudo, porque o marido não estava dormindo em casa, porque o neném chorava muito, e ela tinha descoberto que ele estava com outra mulher. E aí ela foi conversar com ele, ele falou: não, mas você não pode namorar. Falei: 15 dias? 20 dias? E tipo assim, aí eu não sabia se eu ficava do lado dela? Não, matava, né? Ou matava ele. Dá ótimo mesmo. Né? Porque a gente, é uma empatia, né? Porque a gente se põe no lugar da outra pessoa. E como falta sensibilidade, né? Demais. A falta de sensibilidade mesmo. Pra mim já não é nem sensibilidade, é de caráter mesmo, né? Então, assim... Tem muitos homens que aproveitam da situação, porque tem mulher que ganha bebê e ela quer viver aquela maternidade como nunca, né? Ela cai de cabeça. Então, ela quer dar banho, ela quer vestir roupa, ela quer fazer tudo com esse bebê. E o homem se aproveita para afastar cada vez mais dessa família, né? Então, ele vai chegando, que, vai chegando na verdade, cada vez. Teria que unir. Isso. Aí, cada vez chega mais tarde, aí cada vez dorme em outro lugar, né? Procura a casa da mãe e tem apoio desses familiares. Então, assim, Era hora da mãe virar e falar assim: não, a sua família... Gente, hoje eu tô na Bíblia Fala mesmo. Porque na sua família agora, casou, a sua família agora é a sua esposa e o seu filho. Você está eu sou, lógico, eu sou seu familiar. Na Bíblia, da parte do momento que você casa, a sua família é a sua esposa e o seu filho. A sua mãe, seus irmãos, todos são parentes, são familiares. Sai da sua parentela. Né? Isso não quer dizer que você não tem que honrar pai e mãe de forma alguma. Na Bíblia, hora nenhuma fala isso. Mas agora, a sua carne é a sua esposa. Aí eu fico pensando, se você faz isso com a pessoa que é a sua carne, você vai esperar né? Eu tenho um colega que eu conheci ele num dos cursos, e ele tem a descendência italiana, se eu não me engano. E aí ele falava que ele não fazia nenhum sociedade com homem que traía a esposa. Aí eu fiquei assim, falei: mas por quê? E ele não é espiritual, nada evangélico, nada disso. Não. Falei: por quê? Né? Eu falei assim, não, na minha cultura, o homem que trai a mulher que dorme, ele não pode, como que eu vou confiar num homem
num sócio que trai a mulher que está do lado dele, que dorme com ele, que faz a comida para ele. Se ele faz isso com ela, eu que não sou nada dele, ele vai fazer o que comigo? É verdade. Aí eu falei, gente, culturalmente ele já tá certo. Mas existem algumas culturas que não aceitam o brasileiro, que o brasileiro se tornou a traição rotineira, né? Então eles acham que é rotina e tem algumas religiões, outras nacionalidades que condenam isso do brasileiro. E é assim, eu já atendi alguns pacientes que têm essa visão, que já falou isso. Já atendi paciente que vivia a maternidade lindamente, achando lindo, acordava de madrugada sozinha, não chamava o marido para não atrapalhar no outro dia que ele trabalhava, né? E aí ela descobriu a situação de traição. Ela simplesmente parou de amamentar o neném no peito e comprou a fórmula. Foi uma conduta dela, né? E ela, todas as vezes à noite que a neném chora para mamar, ela faz o marido levantar e dar o leite. Fala assim, que você queria uma maternidade, então você vai viver ela junto comigo, agora é a sua vez. De dia eu fico com o neném e à noite você fica com o neném. E na hora que ela me falou isso, fiquei tão sem reação que eu falei, gente, eu falo pra ela que ela tá errada ou se ela tá certa? Não tem como você falar. E assim, é desafiador. É complicado. Imagina viver uma situação dessa em casa e você ter que obrigar o pai a ajudar nos cuidados desse bebê porque ela se viu sozinha. O cara tava dentro de casa, mas ela fazia tudo sozinha. E ela teve que tomar uma decisão dessa para ter um amparo, para ter um cuidado. E aí você concorda comigo que quem tá sofrendo é a criança? Concordo. Assim, olha o quanto que o egoísmo, a base errada. Porque se você é um casal, você tem total liberdade de falar assim, me ajuda. Eu tô cansada. Ou é importante eu amamentar? Com certeza, é o tempo meu e do... Né? Mas então você me ajuda durante alguma... conversar. Né? Aí agora com egoísmo, ou com medo dele ir embora. Ou aí, quem tá sofrendo com essas decisões... Sabe o que eu falei pra paciente no dia? Que ela falou que eu quero um remédio que seca meu leite, né? Aí eu falei assim, você tem certeza que você quer tomar essa decisão tão drástica? Tenta conciliar seus horários, né? Conversar. Tenta fazer que quando você for a sua hora de cuidar do seu bebê, você cuida. E se for a hora de você descansar, você descansa. Mas tenta pensar melhor, sabe? Ainda fiz ela pensar. Hoje eu não sei se ela ainda tá amamentando, né? Já passou essa história, já tem algum tempo. Mas assim, no dia, sabe aquela história que te dá um impacto, assim, que você não sabe nem o que você fala pro paciente? Cheguei nessa situação. E eu não podia falar que ela estava certa, se ela estava errada, ou se outra pessoa estava certa ou errada. Eu tive que mostrar para ela o que seria melhor para ela e pro bebê dela, né? Eu acredito que ela entendeu o que eu falei para ela no momento, mas é isso, né? Eu ajudar uma paciente que pariu é mostrar o que é melhor para ela, não a minha opinião. Às vezes o que ela decidiu era o melhor. E o que eu podia fazer? Só mostrar para ela que existia outra opção. E ela estava apta a entender se seria ou não para ela e para o bebê. Porque cada história, né? E aí vem aquela coisa, escolhas, né? Escolhas. E muitas vezes, quando eu falo muito assim, cada escolha vai ter o seu resultado daquela escolha. Tem uma consequência. Só uma consequência. Só que, a partir do momento que você faz sua escolha e a sua consequência é só para você, problema seu. Agora, quando a sua escolha envolve outras pessoas, a gente tem que pensar em muita coisa. Envolve, né? É verdade. Teve um dia que eu tava fazendo uma palestra no postinho de saúde, fiquei com muita dó de uma menina. Ela terminou a palestra, ela falou, queria falar com você particular. Aí eu falei, então vamos conversar. Aí ela foi e falou assim, eu não quero amamentar. Aí eu falei assim, mas por quê? Você tem algum problema, né, de saúde, alguma coisa nesse sentido? Ela não, porque eu tô sozinha, eu tenho que voltar a trabalhar, eu trabalho no salão, eu sou manicure. Eu tenho que voltar com 15 dias porque eu não tenho o que comer na minha casa. E aí eu não vou conseguir sustentar esse bebê. E eu não vou dar esse bebê para ninguém. Então, assim, são as situações que você fica assustada, né? Aí eu falei assim, não, eu não vou te passar um remédio que vai secar seu leite. Eu vou te ensinar a armazenar seu leite. E eu vou te ensinar a usar uma bomba e você vai usar o seu leite. Por quê? Você vai ter que ficar o dia inteiro nesse salão? Ela, não, de início não. Então nós vamos armazenar. E a gente conseguiu fazer isso, 6 meses. Ela conseguiu armazenar o leite, ela conseguiu dar o leite pro bebê. Ela já tinha uma criança que foi amamentada, foi seu bebê, seu outro filho ficava doente? Ela não.
Eu falei assim, você quer que esse bebê fique doente? Então a gente não vai dar fórmula por isso, porque lembra que condição financeira é só um momento, vai melhorar, pode ter certeza. Aí ela falou assim, se você me der sua palavra, eu falei assim, eu te dou a minha palavra. E aí eu consegui fazer isso com essa paciente. Por quê? Porque o governo estimula o paciente a fazer a amamentação até 2 anos de idade. Até 6 meses é exclusivamente no peito. No peito. Só porque o governo, ele não ensina essa paciente a armazenar e oferecer leite para o bebê. Você já reparou? Ele só incentiva. Só incentiva. Então, se você tem realmente vontade de fazer isso com o seu bebê, você tem que procurar recursos próprios, senão você vai num banco de leite, ou senão você vai no hospital, que é amigo da criança. Você tem que ir atrás. Ele não oferece esse serviço. E aonde que peca? Por quê? Porque a gente sabe que a gente vive num comércio, né? E infelizmente as fórmulas estão aí para ser vendidas, né? Então ele não pode deixar tão fácil para as pessoas, é onde ele não trabalha tanto. Das fórmulas. Isso. Então ele não estimula o paciente a armazenar leite, ele não ensina, não tem programa educativo na sociedade para o paciente ter essa cultura que eu posso usar o meu leite quando eu voltar a trabalhar. Eu posso ainda continuar amamentando mesmo não estando em casa. Tem gente que nem sabe, tem gente que nem conhece. Então, assim, aonde que eu entro, né? Aonde que o meu serviço entra, é para mostrar que existem essas opções, que eu posso voltar para o meu trabalho, que eu ainda vou conseguir oferecer o leite materno para minha criança. Perfeito. Mesmo não sendo eu a oferecer, mas vou ter uma pessoa certa para estar fazendo esse serviço. E é onde que faz diferença. Perfeito, perfeito. Essas orientações são muito importantes mesmo, né? Faz diferença. Tânia, e sempre indo pro final, sempre no final, assim, eu gosto de falar um pouco da proximidade de Deus, principalmente no trabalho, né, de cada, das pessoas que vêm aqui comigo. No seu trabalho, eu tenho certeza, você já viu o manifestar de Deus em várias situações. Fala pra gente alguma experiência que você teve, fala. Eu vou falar uma que eu acho que foi a mais, assim, que mexeu comigo no decorrer desses anos de obstetrícia. Como eu trabalhava numa maternidade pública, eu vivenciei muitas histórias assustadoras, né? E teve um dia que eu me senti, assim, a pior funcionária daquele hospital, né? Era um lugar que as pessoas não davam tanto valor no que a gente preservava, pregava, né? Não dava tanta importância. E esse dia eu estava muito triste com uma situação que tinha acontecido, uma chamada de atenção lá. E aí eu fui para dentro do banheiro, chorei e falei, pá, Deus, eu tô no lugar certo? Eu tô no lugar certo? Eu tô fazendo certo? Eu não acredito mais em mim, né? E eu falei assim, se eu estiver no lugar certo, Deus, o Senhor vai me mandar uma prova, porque senão eu vou sair daqui. Todo dia era uma conturbação, né? Uma situação assim que você pensava, meu Deus, eu saí de casa para isso, não. Aí no outro dia, juro por Deus, eu repito contar. Eu tô lá no meio do plantão, era umas 3 horas da tarde, chegou uma mulher. Cadê a Tânia trabalha aqui ainda? Eu falei assim, trabalha. Eu queria ver ela. Aí as meninas me chamaram, tá na minha sala. Aí eu vi a paciente, eu lembrava dela, mas não lembrava o que aconteceu, né? Aí ela falou assim, eu vim trazer o Gabriel pra você ver. Aí eu falei assim, Gabriel? É o Gabriel que você ajudou a reanimar. Eu falei assim, como é que é? Aí eu, cadê o Gabriel? O Gabriel chegou e me abraçou. Aí eu falei assim, eu tive certeza que eu nasci pra fazer. Eu ainda choro porque o Gabriel foi um menino que todo mundo desacreditou que ele não ia viver. Até o médico falou assim, nós não vamos conseguir. E a gente conseguiu. E o Gabriel já tá, rapaz, eu tenho contato com a mãe dele até hoje. E foi uma história assim, de vida que Deus mandou pra mim, eu pedi. Porque lá não era fácil de trabalhar, de ter essas experiências. E foi uma história assim, que marcou demais, porque foi uma criança que a gente ficou a noite inteira ambulando, esperando uma ambulância. Eu saía do plantão 5 horas da tarde. Eu não fui embora enquanto eu não vi esse menino entrando dentro da ambulância. De tanto que ele marcou a minha vida. Você já tinha visto essa mãe na sua vida ou nunca? Nunca, mas todas as vezes que eu vi uma mãe naquele lugar, eu imaginava se fosse eu. E eu subi dentro da ambulância com essa menina ambulando, eu falei assim, eu quero notícias desse menino. Eu quero notícia.
E essa mãe foi depois, sabe? E ela voltou. E tanto é que essa mulher que voltou lá no hospital depois para me mostrar o Gabriel, era a tia do Gabriel. E eu fui e falei assim, cadê a mãe do Gabriel? Aí ela falou assim, ela tá lá embaixo, ela não quer nem subir. Aí eu falei assim, mas eu faço questão de ir lá conversar com ela. E assim, eu vi aquele menino morto, né? E ver aquele menino assim na minha frente vivo, cheio de autonomia. Ele falou assim, tia, eu tenho até foto sua na minha casa. Eu me senti assim tão importante, porque assim foi uma história que mexeu muito com o meu emocional, meu físico, assim, de pensar assim, valeu a pena eu ter feito o que eu fiz e faria de novo. Eu acho que foi a situação assim que Deus falou assim, filha, fica calma, você tá certa. É aqui mesmo que você vai ficar. Mas aí foi a situação assim que mais me deixou. E eu sabia que eu ia chorar se eu contasse a história do Gabriel. O Gabriel é um menininho que nunca saiu da minha cabeça. Hoje eu acho que ele já tá com uns 14 anos, 15 anos. E quando a gente sente, né? Quando a gente faz algumas perguntas para Deus, a gente tem que estar preparada para as respostas. Isso eu aprendi, assim, a duras. A gente pergunta muita coisa, a gente não quer, né? Algumas respostas. Mas, igual, né? Assim, mesmo não estando gostando daquele lugar, muitas, né? Não sentia paz em alguns momentos, mas era ali que Deus queria que você estivesse, né? Então... Eu fui lá pro Pio, na realidade, eu tava numa fase muito crítica na minha vida, né? Eu não tive esse apoio no puerpério. Eu acho que quando eu fui para a maternidade, que eu fui apaixonando pela obstetrícia, foi isso. Eu me senti no lugar daquelas meninas, sabe? De entender que eu não tinha passado por aquele turbilhão sozinha de sentimento. E quando eu vivi o puerpério da minha primeira filha, tudo que era para dar errado numa amamentação deu em mim. Tudo que era para dar errado. E eu falava assim, gente, mas eu acredito, tinha que existir alguém que entendesse de peito nesse mundo. Toda mulher tem 2 peitos e ninguém entende, porque passar casca de banana, fazer isso, põe o menino de lado, tudo que falava para mim fazer, eu fiz no peito para ver se eu conseguia amamentar minha filha, né? Eu ia dar mamar para Maria Vitória, a Maria Vitória mamava de um lado e eu chorava do outro. Eu com uma fralda na boca. A Maria Vitória saía com a boca cheia de sangue, meu peito escorrendo sangue. Eu dei mastite, eu tive lesão na mama, né, no mamilo, eu perdi parte do meu mamilo, mas assim, eu insisti porque era uma coisa que eu queria provar para mim mesmo que eu era capaz. Eu venci na força do ódio, eu falo. E quando eu estava vivendo isso, eu falei, gente, quando eu estudar, eu vou procurar onde que existe alguém que estuda sobre aleitamento materno. E aí, quando eu comecei lá no Pio, ela é o Hospital Amigo da Criança, eu precisava ter base de... Lá precisava ter uma pessoa referência em amamentação, né? E por eu ter sido a coordenadora da maternidade, ter sido escolhida para ser a coordenadora, eu precisava entender de amamentação. E foi onde que eu comecei a fazer curso relacionado à amamentação, onde que eu comecei a me especializar, aonde que eu me tornei consultora. E mostrar que a amamentação podia ser vivida sem dor, sem sangramento e que podia ser prazerosa, me trouxe a vida de novo, vou falar. Porque o que eu estava vivendo foi o que aconteceu. E eu fui apaixonando cada vez mais pela amamentação, onde que eu fui cada vez mais estudando mais. Aí eu falo que Deus ouviu eu falar esse dia, que eu falei assim, tem que existir alguém que entende de peito e bateu o martelo. Foi eu que fui atrás. O primeiro curso que eu fiz relacionado à amamentação foi em Brasília, né? Tem quase 16 anos que eu fiz esse curso, eu lembro como se fosse hoje que eu fiquei assim apaixonada. Gente, eu não sabia que a amamentação era tudo isso. Foi onde que eu me encantei tanto pela maternidade. Eu agradeço demais, sabe, a base que eu tive, as experiências, o aprendizado de todo dia do hospital, as pessoas que passaram por mim. Até hoje eu não conto com algum paciente e falo, eu fiz, você que fez meu parto. E ainda lembra, tem carinho, né? Isso é muito bom. E é prazeroso. E eu acho que esses né, detalhes é Deus que mostra pra gente, né? Eu chegar no lugar, eu não me senti insegura de ter tratado mal uma pessoa, saber que eu tratei ela bem. Não é só porque eu trabalhava no SUS que eu não ia tratar aquela menina bem, sabe? E uma curiosidade, a Priscila postou uma foto, né? Essa semana, que foi aniversário da menininha dela, da caçulinha, da Isabel. A Priscila, eu acompanhei ela no primeiro parto.
que ela me viu fazendo parto, ela nunca me viu na vida. Ela passou no concurso da UPA. Quando eu tiver um bebê, você vai comigo? Nunca me viu na vida. Aí eu falei assim, vou. Então tá, quando eu ficar grávida eu vou te procurar. E ela começou a trabalhar na UPA. E ela ficou grávida e me chamou. E eu fui. E a gente ficou muito próximo. E quando foi da segunda bebezinha dela, né, que é a Isabel, tem uma foto que tá nós duas abraçadas chorando. Aquela foto lá significa muito pra mim. Eu até falei um pouquinho no meu Instagram essa semana, porque foi o dia que eu decidi ser eu por eu, dona da minha empresa, a tocar o barco, a manifestar tudo que eu acho, que eu acredito e que eu vivencio na maternidade. Foi onde que eu decidi sair do Pio. E aí eu comecei a minha carreira, né? Comecei a minha empresa de maternidade, de consultoria, de maternidade, de acompanhar essas mães nesse momento tão fragilizado. Foi ali que eu decidi. E a Priscila sabe disso, né? E ela foi uma das pessoas que me deu a mão mesmo. Me incentivou. Muito. Eu sou muito grata a ela, né? Ela fez eu acreditar em mim mesmo, de verdade. Coisa que você fazia com as outras mulheres, aí precisou de alguém fazer por você. Foi, isso mesmo. Deus usa as pessoas, né? Usa. São anjos mesmo. E ele fala, né? Através de tudo isso, de outras pessoas, tudo. A gente tem que estar só sensível para poder ouvir. Muito bom, adorei, né, esse bate-papo muito descontraído, cheio de histórias que realmente são histórias que eu tenho certeza que muita gente lá que está assistindo a gente também se identifica ou conhece alguém e que ajuda de uma forma, né, e vai ajudar de alguma forma. E esse é o intuito desse podcast, a gente entregar mesmo, né, histórias que a gente vivencia, como que a gente pode fazer e também dentro da parte científica, né, como que pode, o que pode, o que não pode. Então eu só tenho que agradecer por você ter aceito e vindo conversar um pouquinho com a gente. E para quem quer conhecer um pouco mais da Tânia, né, aqui embaixo nós vamos, é só você ver aqui no link, abaixo do link tem o Instagram da Tânia. Então siga a Tânia, ela tem várias dicas, orientações para as mamães de primeira viagem, para as mamães que não são de primeira viagem, sobre amamentação, gestação. E sempre no final do podcast eu estava esquecendo dos principais insights, né? O insight hoje que na nossa conversa tudo que eu queria deixar de uma, assim, vou colocar com ponto de interrogação para as mulheres, né? Para nós mesmos, assim, gestação. Antes de você pensar numa gestação, que é tão importante, pensa primeiro como que você está. Você realmente está sensível ao ponto de querer realmente ser mãe, de tomar essa decisão? Não tome essa decisão porque agora você tem condição financeira, não tome decisão porque sua mãe pode te ajudar, não tome decisão porque seu esposo quer ter um filho, tome decisão você e o seu esposo, né? E tente realmente estar bem consigo mesmo e no seu casamento, para vocês dois saberem o momento certo, colocar Deus, né? Pedir realmente essa decisão de ser mãe, de ter uma família, que agora era só 2, né? Agora vinha aqui o terceiro, né? Uma criança. Será que nós estamos realmente preparados para isso? Vamos perguntar para quem vai estar conduzindo esse barco, que é o Papai do Céu. Então, para tentar mais para frente, no futuro, a gente tenha realmente, né, as famílias mais coesas, realmente sadias, emocionalmente, fisicamente. E depende tudo dessa decisão que a gente toma no começo. Então pense direitinho, mas que é maravilhoso. Mãe, né? Hoje Deus, graças a Deus, mudou meu pensamento e fez com que colocasse no meu coração que realmente eu fosse mãe. Mas no tempo dele. Certo? Muito obrigada. Eu que agradeço.
E sigam a Tânia. E se tiverem, né, alguma dúvida, eu tenho certeza que ela está super aberta para poder responder tudo. E também, onde que posso encontrar você, Tânia? Onde você está atendendo? Então, meu consultório fica lá na Letícia Menezes, né? Pode me chamar pelo Instagram, pelo WhatsApp. Sempre vai ter uma pessoa apta para responder, vai me direcionar essa pergunta e eu vou estar pronta a responder quem quiser ou tiver curiosidade de saber um pouquinho do meu trabalho. Com o maior prazer. E a Tânia eu super indico, porque, né, como ela também me ajudou, então eu super indico mesmo. E para quem quer conhecer um pouquinho mais de mim, é só me seguir. Nós temos o canal aqui do YouTube, nós temos, né, nosso podcast, eu atendo aqui na Clínica Magnífica, aqui em Ceres. Estou à disposição e venha fazer parte dessa família do nosso podcast Saúde 360 Graus, conversas que nutrem corpo e alma. Vem com a gente!